Olá, vamos corrigir mais uma questão do Instituto AOCP, artigo 5º é o assunto. Vamos para a tela, deixa eu compartilhar a questão com você. Olha só o que diz a questão. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna, né, que é a Constituição, assinale a alternativa correta. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Ok. Assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Perfeito, já achamos o gabarito já. Facílimo. O Estado indenizará aquele que for condenado por erro judiciário, por exemplo, um juiz que condene sem provas, não é? E ainda indenizará aquele que, mesmo que seja condenado corretamente, justamente, ficar preso além do tempo fixado na sentença. A responsabilidade do Estado, vou até colocar aqui, tá? Deixa eu colocar logo o inciso. É inciso 75, tá? Do artigo 5º. E aí a responsabilidade do Estado, que não está no artigo 5º, tá? Mas a responsabilidade civil objetiva do Estado. O próprio artigo 37 fala sobre isso, da responsabilidade civil objetiva do Estado, ou seja, basta que o lesado, não é? A vítima, né, aquele que sofreu o erro judiciário, que ficou cumprindo pena além do tempo da sentença, prove o dano e o nexo de causalidade, o nexo de causa e efeito entre o dano e a atitude omissiva ou comissiva do Estado. No caso do indivíduo ficar além do tempo da sentença, poderia ser, inclusive, uma atitude omissiva do Estado. Não controlou ali, o sistema carcerário não controlou, a vara de execuções penais não controlou ali o tempo, ok? Então, ele não precisa provar culpa ou dolo de ninguém, certo? Intenção de ninguém. Basta comprovar o dano e o nexo de causa e efeito entre o dano dele, né, a lesão dele, e o ato omissivo ou comissivo do Estado. Indenizado, a pessoa indenizada, aí sim o Estado vai ajuizar ação regressiva contra o ou os responsáveis, certo? Servidores, enfim, responsáveis. Aí, se esses tiverem agido com dolo ou culpa, eles vão ressarcir o erário, ok? Vão ressarcir os cofres públicos. Então, o gabarito já é letra A, vamos só agora ver o erro das outras, né? É o que nos resta. Letra B. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto. Acabou, tá? Ninguém, não se acrescenta mais nada aqui. Não tem exceto em casos urgentes para obtenção de informação necessária ao resgate de inocente. Não tem. Isso aqui está no inciso 3 do artigo 5º. Olha a importância. Iniciozinho do artigo 5º. Inclusive, eu acho que esse dispositivo da tortura é até meio fora de ordem, porque ele não está na sequência daqueles princípios constitucionais do direito penal. Está lá no 40 e poucos, 50 e poucos, tem uma sequência ali, né, de princípios constitucionais do direito penal e do processo penal, né? Por que a tortura, a proibição de tortura, de tratamento desumano ou degradante estão no iniciozinho? Deixa eu até abrir a tela para conversar com você, olho no olho. Por que estão no início? Porque a gente está falando de uma Constituição que foi promulgada na transição de um regime militar autoritário, onde pessoas sim foram torturadas, há provas disso, há investigação, há depoimentos, há toda uma documentação sobre isso, ok? E para um Estado novo, um Estado democrático, que não aceitaria que esse Estado do passado, certo, se repetisse do presente. Então, quando a gente vê ali, é porque numa aula dessa de correção de questão, eu não vou fazer essa viagem toda com você, mas quando a gente vê esse dispositivo lá no início, há uma intenção dele estar deslocado ali, dele não estar lá nos princípios constitucionais do direito penal e processo penal. Há uma intenção que é mostrar qual é a visão e qual é o compromisso desse novo Estado brasileiro, porque quando a nova Constituição vem, ela inaugura um novo ordenamento jurídico, ela inaugura um novo Estado, e o novo Estado protege o direito fundamental de integridade física e psicológica e veda tortura ou tratamento desumano ou degradante. E mais, a lei da tortura, que já existe, ela considera a tortura não só
a tortura física, mas também a tortura psicológica. E considera a tortura não só aquela praticada pelo Estado, né, o ilícito, né, contra um encarcerado, por exemplo, contra alguém que está sob sua custódia, mas ela considera também tortura, por exemplo, contra vitimando um idoso, quando o cuidador, quando o filho, quando o enfermeiro, quando um médico tortura um idoso, uma criança, enfim, uma pessoa com deficiência. A lei da tortura não só está colocando ali a atuação do Estado, tá bom? Ela amplia muito, né, as atuações dela. Então, vamos lá, voltar para a questão. Cadê? Isso. Então, está errada a B, né? E aí a gente já colocou o inciso. É permitida a prisão civil do devedor de crédito tributário, juntamente com a do depositário infiel e do devedor de alimentos. Isso aqui é interessante. Isso aqui é inciso 67 do artigo 5º, que a gente tem que estudar combinado com a súmula vinculante 25. Tá? Essa questão aqui está errada, não é permitida a prisão civil do devedor do crédito tributário, tá? Não é, tá? Juntamente com a do depositário infiel. A do depositário infiel e do devedor de alimentos, ela está originalmente prevista no inciso 67. Deixa eu falar aqui para você, não vou estender e contar a história toda aqui para não crescer muito o nosso vídeo, porque eu quero que a minha proposta dessas questõezinhas aqui são questões nuggets, né? Pequeninas mesmo, tá? Para a gente bater as questões e passar logo para outro vídeo. Mas vamos lá. O 67 diz que não haverá prisão civil por dívida, ok? Regra, não haverá prisão civil por dívida. Aí ele faz uma ressalva, salvo o inadimplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia e o infiel depositário. Então, a regra é que não vai haver prisão civil por dívida. As prisões, elas são penais, você é preso porque você cometeu um crime ou uma contravenção, ou por ordem judicial, ou em flagrante delito, né? Ou pelo flagrante delito. E aí, há as exceções, alimentante que não presta alimentos e infiel depositário, no meu entender, do entender da professora Karina, essas prisões elas não seriam efetivamente por dívida, apesar de haver a dívida, né? Mas elas seriam por descumprimento de uma obrigação judicial, tá? Mas eu não vou me aprofundar aqui muito nisso, não. Eu só quero pegar a parte aqui da questão. E aí o texto vai dizer assim, salvo inadimplemento, ou seja, não pagou, inadimplemento, não, inadimplente, né? Voluntário e inexcusável. Então, não é o mero inadimplemento, é o inadimplemento voluntário, o cara pagou porque não quis, e inexcusável, ok? Imperdoável, não é? Não tinha outra, né? Então, quem é que é preso? O alimentante que não presta alimentos, né? E aí quem é alimentante? Aquele que é obrigado numa ação judicial de alimentos. Porque se um pai não foi obrigado... Estou colocando o exemplo do pai, imaginando que a criança está com a mãe, né? Se um pai paga alimentos voluntariamente, mas não tem uma ação judicial, eu não posso chamá-lo de alimentante. A obrigação dele existe, mas não é uma obrigação judicial, tá bom? Então, esse dispositivo, ele diz que pode ser preso quando há o inadimplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia. Então, não basta só ele ter obrigação moral como pai, ele tem que ter uma obrigação judicial, e esse inadimplemento tem que ser porque ele quis e de maneira inexcusável, ok? De maneira imperdoável, né? Então, aquele pai que é alimentante, mas perdeu o emprego e não pagou a pensão porque está desempregado, porque está doente, trabalha por conta própria e está doente, acamado. E esse mês ele não conseguiu trabalhar, ele não tem reserva. Ele está devendo? Tá. Vai ter execução da dívida alimentícia, da pensão alimentícia? Vai, porque a lei que regulamenta esse tipo de ação prevê. Pode ir a leilão aquela moto dele que está na garagem, aquele carro dele que está na garagem da casa dele? Pode. Mas ele doente, acamado, ele é inadimplente voluntariamente e inexcusavelmente? Não. Então, ele vai ser preso? Não. Entendeu o raciocínio? O juiz vai analisar esse caso, tá? Vai analisar o caso a caso. Então, por isso que eu considero que não é a dívida apenas pela dívida. Na verdade, é o descumprimento, nesse caso voluntário e inexcusável, da pensão alimentícia, tá bom?
ok, esse se mantém, a gente tem casos, né? Inclusive a gente vê muito casos de famosos, porque o famoso, o jogador de futebol famoso, realmente, se ele tem dinheiro, ele não pagou porque ele não quis, tá? Agora vamos lá para o outro, lá no finalzinho do 67. E o infiel depositário, né? Aí a questão do infiel depositário tem toda uma história jurídica no Brasil, de ações judiciais brasileiras, que inclusive a figura do infiel depositário foi bem deturpada, não é? No interesse, né? De algumas empresas, né? Mas eu não vou me aprofundar nisso, eu só vou me ligar numa coisa mais essencial, que é o Brasil sendo signatário de tratados internacionais, como o Pacto de San José da Costa Rica, onde ele se compromete a não haver prisão do infiel depositário, ok? O infiel depositário é aquele, vamos definir, que eu não falei para você, é aquele que é fiel, guardador, zelador, cuidador de um bem. Isso previsto também judicialmente, tá? Então, vamos colocar um exemplo. Um casal está se divorciando e eles têm só um carro, e eles vão decidir ainda sobre o destino desse carro, se eles vão vender, dividir o dinheiro, enfim. E aí esse carro fica, ora, né, enquanto está rolando o processo, esse carro fica com um ex-marido. Então, esse ex-marido é fiel depositário do bem, entendeu? Ou seja, o fiel depositário também, assim como o alimentante é um termo do processo, o infiel depositário é um termo do processo, ok? Só é infiel depositário quem, dentro de um processo, é fiel guardador, zelador, depositário, né? Depositário, está em depósito, está guardado, de um bem, né? De um bem, enfim, de bens. O síndico da massa falida, aliás, o síndico da massa falida, o inventariante no inventário, também são fiéis depositários, e se forem infiéis, em tese, pelo finalzinho do inciso 67, pode ser preso. Só que o Brasil já tinha se comprometido em tratados internacionais a não haver prisão do infiel depositário. Então, o que aconteceu? Depois de muitas demandas judiciais que chegaram ao Supremo, o Supremo Tribunal Federal expediu a súmula vinculante 25. E a súmula vinculante 25, ela diz expressamente assim: é ilícita a prisão do infiel depositário, qualquer que seja a modalidade de depósito. Não interessa se é o depósito, o infiel depositário do processo, que é esse que eu expliquei para você, ou se são infiéis depositários inventados pela jurisprudência. Não seria pela jurisprudência brasileira, né? Eu diria que não seria pela jurisprudência. Vou colocar um exemplo aqui para não ficar muito vago. A gente teve um período muito significativo na justiça brasileira de pessoas que assinavam, e até hoje tem contrato que coloca isso, tá, gente? Você assina um contrato de financiamento, faz um financiamento de um carro com alienação fiduciária, né, com aquela garantia da alienação fiduciária, muita gente faz, e aí está lá no contrato que você é fiel depositário do bem, e dentre as suas obrigações de fiel depositário está pagar o bem. Aí você fica inadimplente em relação ao contrato, e aí aquela financeira ajuiza uma ação de busca e apreensão do carro, afinal de contas ela ainda é dona do carro, e pede a tua prisão porque tu é infiel depositário. Essa prisão é por dívida. E esse fiel depositário aqui foi um fiel depositário inventado no contrato, porque o fiel depositário mesmo da essência jurídica é o fiel depositário lá do processo, ok? Então, por isso que a súmula vinculante 25, ela diz, é ilícita a prisão do infiel depositário, qualquer que seja a modalidade de depósito, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para você. Olha aqui. É permitida a prisão do infiel, prisão civil do devedor do crédito tributário, não. Junto com a do depositário infiel, não. Aí agora a gente já sabe que nenhum pode, certo? E do devedor de alimentos. O do devedor de alimentos pode, mas é naquele caso que a gente comentou, inadimplemento voluntário inexcusável da pensão alimentícia. Aqui não está dizendo, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, colocou o inciso 67, combinado com a súmula vinculante 25, e aí eu vou anotar aqui. É ilícita a prisão do infiel depositário
qualquer que seja a modalidade do depósito. Ok? Então, errada C. Vamos para D. Os jornalistas estrangeiros podem ser extraditados se cometerem crime de opinião. Não podem ser extraditados. Errado, isso aqui é o artigo 5º, inciso 52, que diz assim: nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião, ok? Esse é o texto do artigo 5º, 52. Então, errada a letra D também, rabisquei muito essa página. O gabarito letra A, tá aqui, ainda deu para aparecer o gabarito, letra A, a gente já tinha visto. E aí, sim, deixa eu fazer um comentário com você. Se você quiser assistir algum vídeo, alguma explicação melhor sobre extradição, no meu canal no YouTube tem 2 aulas sobre extradição, inclusive bem aprofundadas, certo? Inclusive com a lei de extradição, que é a Lei 13.445, tá? Procura lá no meu canal. Conteúdo gratuito, dá uma olhadinha, tem muita aula lá boa para você, tá bom? E a gente encerra essa questão, sabendo que o gabarito é a letra A, e eu quero que você clique para você ver a outra questão que eu gravei para você. Tchau, tchau.